Além disso, disse Davi: o Senhor me livrou da pata do leão e da pata do urso. Livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou a mão do seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu, e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. Sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio, se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou na sua testa, e ele caiu com sua face em terra. Assim, Davi prevaleceu sobre o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Muito interessante esse texto, está aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, eu comecei a ler aqui, né? A partir do verso 37, fui até o verso 50. Então a Bíblia diz que esta afronta ali contra o povo de Israel já durava bastante tempo, e o rei Saul se encontrava ali sem atitudes diante, né, do exército dos filisteus e diante de Golias, né, o gigante ali que amedrontava ali o povo de Israel. Mas surgiu ali Davi, um jovem, né, ruivo, de boa aparência, e que teve ali a audácia, a fé primeiramente, a confiança de ir e desafiar aquele gigante, apenas com uma pedra e uma funda, com uma espécie ali de estilingue, né? Vamos dizer assim. Então ele foi contra aquele filisteu, pegou 5 pedras do riacho, mas não usou as 5, usou apenas uma, e pegou aquela espécie de funda de estilingue e acertou o filisteu na testa e o matou. É um grande exemplo para nós de confiança, pois o Davi era pequeno, o Golias ele não era pequeno, ele era alto, e ele amedrontou a Davi.
E Davi não teve medo do Golias, mas ele teve fé em Deus. E ele foi para cima do gigante. E a Bíblia diz que ele prevaleceu sobre aquele gigante. Então, é motivo sim de nós termos confiança em Deus. Nos momentos que parecem que o Golias da atualidade, os Golias, vão nos engolir, é neste momento que temos que ser como Davi. Pegar a fé, pegar a funda, pegar a pedra, ter fé em Deus e ir para a guerra, para a batalha e ter certeza que Deus será o nosso escudo e a nossa confiança. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa te abençoar mais e mais. Que você possa ser abençoado com essa ministração. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mesmo Saul ali, sendo rei, não pôde enfrentar o Davi, não pôde enfrentar, aliás, o Golias. Então, a batalha é do Senhor. Saul colocou ali suas vestimentas pesadas ali. E Davi, não, nunca experimentei isso, não posso colocá-las. Então Davi preferiu ali o seu cajado, as suas pedras e a sua funda, que era aquilo que ele, as ferramentas que ele tinha em suas mãos. E com isso, ele derrotou. E veja o que ele disse. Saul tinha dito: você não é apto, Davi, para ir contra esse Golias, porque ele é experiente, é homem de guerra, e você ainda é um jovem. Então Davi disse: o teu servo cuidava das ovelhas de teu pai. Quando apareceu um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, o feri e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba e o feri e o matei. Davi matou o urso, Davi matou o leão para defender a ovelha do seu pai. Então Davi pensou da mesma forma: se eu servir para matar um leão que é forte, um urso que é forte, esse Golias também será da mesma forma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser vencedores, que nós possamos ter confiança em Deus e prosseguir, sabendo que Deus é maior do que tudo e todos. E se Deus é maior, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos nos voltar para Deus, ter amor no coração, fé em Deus, que iremos vencer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe com esta palavra.